bem-vindo a mais um Hotel Trends. Hoje a gente está com um convidado aqui que é quase uma confraria hoje aqui. Estamos entre amigos, então eu trouxe até um vinhozinho aqui pra gente abrir, ó. Casa Flora, obrigado aí pelo presente. Nosso patrocinador. Oportunidade aqui pra gente bater um papo. É bom que ele vai falar além da conta. Por isso que eu trouxe isso daqui. Pedro, mais um, 18º. Daqui a pouco a gente perpetua isso aí, além do que a gente pode imaginar, hein? Quem diria, hein? A brincadeira tá ficando longa, né? Tá ficando longa, até de abril aqui, ó. Quando a gente fez o primeiro Hotel Trends, já há um ano e meio, e agora indo para quase 20ª edição, e com um grande amigo aqui ao meu lado, prazerzaço estar aqui contigo. Já abriu, para quem não conhece, Heber Garrido, uma longa carreira aqui na hotelaria, agora desbravando um segmento novo e brilhando como sempre. Obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado vocês, eu que agradeço. Estava comentando com o Vinícius que eu gosto muito de amores antigos. É isso que a gente tem aqui, né? A amizade se constrói ao longo do tempo. Eu sou um grande admirador do trabalho de todos vocês. Então é um prazer estar aqui. E acho que o falar muito é por conta do vinho, mas estamos entre amigos, então tá valendo. Nem abrimos ainda. Calma, Heber, calma. Vamos abrir aqui o vinhozinho, hein? Começar certo. O vinhozinho aqui, ó. Vou até falar, Hermínia, Serra Gaúcha, um melozinho frutado, segundo as informações que a gente recebeu. Pedro também curte um vinhozinho, que eu sei. Ó, isso inovando aqui no... É a primeira vez? Primeira vez. Então vamos brindar. Você sabe que eu já gosto de fazer pergunta. Se eu estiver fazendo pergunta e uma taça de vinho ao meu lado, esse programa vai longe. Até meia-noite hoje? É até meia-noite. Então, tá ainda são 10 da noite, então vamos Saúde. Saúde. Obrigado, Heber, mais uma vez. Obrigado a vocês. Cheers. Cheers. Tá começando, tá? Saúde só a ainda, todos. gente. Saúde, não tá terminando, não. Heber, você, figura carimbada do trade, do Hotelier News, mas ainda assim, por favor, deve ter alguns dos nossos ouvintes aí e telespectadores que não te conhecem. Então, uma breve apresentação, um pouco do Grupo Ferraza, para começar, por favor. Sempre é importante, né? Até pela linha do tempo. Eu gosto de falar que eu tive a sorte na minha carreira de começar na hotelaria. Foi por acaso, não foi opção. Mas eu comecei na hotelaria nos anos 80 para 90. Então, assim, eu peguei o início dessa indústria, né? Ainda eu lembro que eu comecei com Praia do Forte Eco Resort. Era um destino desconhecido no Brasil, aquela coisa de vender o destino fora do país, Bahia, o destino, o empreendimento. E dali para cá eu tive uma carreira muito pautada em cima do resort e acompanhei a transformação de toda a indústria. Passei por grandes redes como Bourbon, Blue Tree, no lançamento da marca Park, dos resorts em parceria com a FUNCEF, e uma boa parte no Transamérica, uma rede aí que eu tenho um grande carinho. E depois, na sequência, com a Viva, onde a gente teve a experiência de lançar uma marca nova, que era a Viva, no momento da aquisição do Rio Quente, quando compra a Sauípe, nasce uma marca, e o interessante é que a proposta era que não era mais hotelaria passou a ser meio, e entretenimento passou a ser o fim. Só para te falar, o Neto esteve aqui no episódio passado, episódio de junho, falamos um pouco sobre isso, mas eu sei que você participou ativamente desse processo e lembro até hoje do evento que vocês fizeram do lançamento. Até o Neto se pintou lá, foi muito engraçado. Botou uma fantasia. Mas foi bem transformador, Vinícius. Então a proposta dele é levar para o mercado não uma nova marca, mas um novo modelo de negócio. Isso está se replicando no mercado com mais força agora, né? Exemplo de parques, conjunto com resorts, que é o que eu estou vivenciando atualmente no destino de Olímpia. Só para posicionar o destino, é um destino que mais cresce no Brasil, e acho que eu vou poder dar mais detalhes na sequência, mas eu vou esperar só as próximas perguntas e tomar um vinho enquanto isso. Legal, Pedro. Vou deixar você começar hoje de novo, hein? Vai lá, porque eu vou tomar um vinhozinho enquanto você pergunta. Eu vou começar a trazer uma garrafa de vinho em todos os episódios. Assim eu consigo conduzir. Pois é. Bom, mais uma vez, prazer te ver. Você é um cara que eu admiro, tenho bastante orgulho na nossa relação profissional. Eu tenho certeza que você vai trazer um conteúdo relevante para a gente discutir com o mercado. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta que talvez seja bastante básica, mas acho que ela é importante para esquentar um pouquinho o que vem pela frente. E a pergunta é a seguinte: a gente passou, depois da pandemia, por um processo de recuperação forte relacionado ao setor,
E o desempenho dos mercados de lazer, em comparação com o que a gente tinha antes, está muito melhor, tanto em ocupação como em diária. Até pegando um pouquinho de dados da Resorts Brasil, a gente olha que o crescimento real de receita além da inflação, ele foi significativo, em ordem de grandeza na casa de 30% do que a gente performava antes. Vencida a pandemia, olhando um pouquinho para o ano de 2023 e o que vem pela frente, essa força do lazer ela continua? Desacelera? Qual que é a sua visão em relação a esse ponto? Até aproveitando o gancho, né? A gente está aqui no início de julhozinho, né? A gente saber como é que está essa expectativa aí também para as férias agora, que já vai começar. Está chegando. Não, é uma boa pergunta, porque muita coisa mudou. E a gente não tem dúvida que o grande alavancador da retomada foi o turismo de lazer regional. Por que regional? Assim que as medidas em relação àquele momento de saúde, de restrição, a gente vê o turismo regional voltar com mais força, porque o que exigia o aéreo ainda tem um aéreo muito caro, custo. Os cruzeiros sofreram mais, o turismo cooperativo agora está se recompondo, né, pensando aí no viajante a negócios. Então quem puxou isso com muita força foi o lazer nacional. E no caso do estado de São Paulo, até pelo per capita, pela facilidade de acesso, tanto o rodoviário como os aeroportos, foi o grande protagonista desse momento, né? Então eu queria destacar o modelo de negócio de entretenimento com lazer e com multipropriedade, ou seja, o multipropriedade também na saída da pandemia, ele volta com mais força, ajuda a alavancar os destinos com quem trabalha com multipropriedade ou mesmo com fraction, timeshare. Nós temos vários cases no Brasil nesse sentido, e até porque a construção civil que entregou esses empreendimentos para a operação hoteleira ou para o investidor, ela não parou durante a pandemia, né? Ela foi nos poucos setores que não pararam. Então tudo isso ajudou, mas eu acho que o fundamental, Pedro, justificando que isso não é uma tendência, mas é uma realidade que veio para ficar, é a mudança do comportamento do consumidor. Então ele entendeu que viajar para o Brasil sim é uma excelente opção. A gente trabalhou isso tantos anos, por tanto tempo, e o mercado interno está alavancando cada vez mais. Eu entendo que no lugar de ter 2 viagens para fora, uma para dentro, é ao contrário hoje, para quem pode. Para quem não pode e está buscando viagem agora dentro do turismo doméstico, é parte também da cura. Eu diria que mais do que a estatística de alavancagem, de receita, de ocupação, de diária média, a gente passou por tanto tempo, momentos tão difíceis, onde hoje a gente pode celebrar com a família, com os amigos, e o cenário de resorts, com parques ou sem parques, é uma plataforma ideal para você poder celebrar a vida e comemorar tudo que a gente passou e nós chegamos aqui. Então acho que essa que é a grande alavancagem de não ter isso como tendência, mas sim como realidade. Os resultados vieram para ficar. Vieram para ficar e não há nenhuma sinalização de possível desaceleração daqui para frente. Agora em julho, por exemplo, vocês não estão vendo? Julho já do ano passado, a gente experimentou no destino de Olímpia, e foi o caso também do Hot Beach Parks e Resorts, o melhor mês histórico. Então isso só foi um grande sinalizador, até porque julho, para esses determinados destinos de turismo nacional, eles são mais fortes do que o próprio janeiro. A exemplo de Olímpia, exemplo do Rio Quente, exemplo de Gramado. Então a gente entende que o patamar de crescimento, Pedro, vai ser menor agora, mas ele já recuperou e retomou um crescimento real em cima do que era 19. Muito por conta da restrição de inventário lá atrás. Acho que parte das operadoras hoteleiras entenderam que a qualidade diária média veio para ficar. E esse momento do turismo nacional ainda sendo alavancado pelo câmbio mais alto que ajuda o turismo doméstico. Vou problematizar aqui, que eu gosto. Minha opinião pessoal, tá? E eu tenho perguntado isso para todas as lideranças que eu ouço, que eu converso, né? E tenho sorte aí de conversar com várias. Olha o quadro macroeconômico, a gente ainda tem um desemprego alto, inflação ainda atrapalhando. Minha opinião, eu acho que a diária média no Brasil no geral, ela está próxima do máximo que o consumidor pode pagar. Você concorda? Essa é uma parte da pergunta. A outra, a gente tem uma parceria com a OT Insight, a gente lançou aí, a gente mostra alguns dados futuros do setor para algumas praças específicas. Para o Rio, por exemplo, que é um destino totalmente de lazer, ainda não conseguiu que o corporativo retomasse bem. Você vê picos de demanda claros nos grandes feriados.
picos até bem acima do ano passado. Mas no restante do ano, agora nesse segundo semestre, está um desafio para o setor. Na verdade, assim, não é um desafio muito grande, porque tá como no ano passado, né? Tá uma base, que era uma base de comparação alta. Então tá num bom patamar, mas não vai conseguir crescer. Onde eu quero chegar? Vocês lá em Olímpia estão tendo que otimizar bem esse preço nesses feriados e agora em julho para compensar o restante, essa reta final do ano, por exemplo? Então são duas perguntas, lembrando. Se está perto do topo e se essa estratégia de precificação em feriados e tal vai ser fundamental para o restante do ano. Eu entendo que a diária média foi o maior ganho nesse período de retomada. Fora o ganho de margem, também a questão da venda direta foi muito importante nisso. A gente qualificou o segmento de canal direto, tanto call center como e-commerce. Então isso vem ajudar também na distribuição de uma diária melhor. Com o nosso amigo aqui, não? Com o nosso amigo Let's Book, PM Web e com salto de performance bem interessante, porque a gente trocou o motor, o Geniebook, durante o começo de 2020, né? E a gente só foi experimentar isso na retomada. Então foi fundamental para a gente ter uma performance. A gente até ganhou um prêmio recentemente da HSMI como a melhor estratégia aí de marketing digital do Brasil. Passa por performance, né? Passa por motor. Sim. Então, eu entendo que quem vai ditar agora se a gente está no topo ou no limite da diária média é o mercado de oferta. Como foi em outros momentos com São Paulo, onde a gente teve uma explosão de condotel para o mercado corporativo. E tanto limitou aqueles flats mais antigos em relação ao modelo de condotel administrado por grandes operadoras e a gente viu muita gente, vocês participaram disso, acompanharam isso, onde o mercado delimitou quem continuou e com que qualidade de preço em relação à entrega do serviço. Então acho que a oferta vai determinar isso, fora os riscos que você comentou externos de economia, tanto internacional também. Então a gente tem esse risco, mas eu entendo que a gente ainda tem margem para melhorar olhando o segundo semestre e olhando julho, agora que está tão próximo. Até porque a gente, no caso de Olímpia, o destino de Olímpia, a gente tem uma demanda muito aquecida por conta do proprietário, né? Então ele não está sujeito à diária média, mas a cota do pool hoteleiro sim. Então eu entendo que para alguns destinos a gente ainda tem margem para crescer. Não, é o que eu tenho ouvido, Weber, assim, de todos. Até porque essa é uma missão para o setor, né? A gente ainda tem a inflação, não estava como no ano passado em 2 dígitos, mas ainda é uma fonte de preocupação aí na casa de 6 agora, né? Então você tem que... A sua margem vai vir mais gorda através dela, né? Mas, desculpe, Vinícius, cortar, que a proposta não é só olhar em cima da diária média. Que experiência eu estou entregando? Perfeito. Puto, isso vale o preço que eu estou pagando? Perfeito. Quem vai te falar isso é o mercado. Perfeito. Quem vai ditar isso até onde vai é a estratégia da concorrência. Mas eu digo, se você só olhar um indicador, pelo indicador, é uma leitura que vai faltar o principal para mim, que é o que você está entregando a esse preço. Maravilha. Agora, quando o setor ele está no momento propício... Faltou uma resposta, mas aí eu volto. Vamos lá, por favor, continua. Eu volto no OTA Insight. Vai lá, continua, senão anota aí, Pedro, senão a gente vai se perder. Os picos e se realmente tem que trabalhar bem o preço aqui para compensar essa baixa temporada. A gente trabalha muito com o OTA Insight também, outros indicadores de Channel Manager também, para ver consultas, porque nós temos um desafio na região que é um destino novo. A gente está falando que a Olímpia tem um pouco mais de 10 anos como destino. E para mim é um dos que mais cresce do ponto de vista imobiliário, de entretenimento. Os 2 parques entre os 10 mais visitados da América Latina, parques aquáticos, estão em Olímpia, um deles é nosso, o Hot Beach Olímpia. Então a gente tem todo um desafio de desenvolver a busca, e o OTA Insights é uma importante plataforma para isso. Então a gente concorre com destinos consagrados como o Rio de Janeiro, como foi mencionado por você, Vinícius. Então eu entendo que, além de monitorar o desafio do destino, no nosso caso, tem também o desafio do Booking Windows, né? Então a data entre a solicitação da reserva até a data do check-in está cada vez mais curta, né? Então o forecast é cada vez mais desafiador. Para destinos novos como o nosso, mais ainda. Então eu acho que é um desafio sim, mas que esse cenário do segundo semestre, lembrando, não vai ser melhor, vai ser muito melhor se a gente não tiver alguma mudança significativa de economia, de mercado internacional, mantendo como está. E por quê? São vários indicadores, mas acho que um deles é tão simples da gente entender, que é o dobro de feriados prolongados. Sim. Última perguntinha antes de passar para o Pedro. Está batendo orçamento até aqui? Até julho agora? A gente fechou o primeiro TRI
com um orçamento bem acima do realizado do ano passado. É o primeiro indicador e agora nós estamos fechando o segundo TRI em linha com o orçamento, né? Julho é um desafio, eu repito, né? Ano passado foi o melhor mês para um destino de águas termais, é o principal mês do ano, mais do que as férias de janeiro. E a gente está muito animado em superar em pelo menos 15% o que a gente fez no primeiro semestre do ano passado. Agora está contigo, meu amigo. Que já foi um semestre bom, né? Porque crescer 15% acima de uma base que é uma base já gorda, significa que a gente continua numa tendência de melhoria de resultados. E 15 em cima do orçamento. Então, o ganho real, a gente tá, por exemplo, a diária média está fechando 25% acima do ano passado, período contra período, né? O comentário que eu ia fazer antes era o seguinte: quando o ambiente setorial ele é propício, ajuda que nossas ocupações fiquem próximas ao limite sazonal e, como consequência, a diária ela dá as estilingadas, sem tantos esforços, porque o macroambiente ele é propício. Na prática, a gente vê hoje, dentro dos principais empreendimentos do país, uma tendência que é uma tendência positiva e setorialmente todo mundo está surfando nessa onda. Depois você tem um outro exercício, que é quando você olha para a empresa e fala, bom, onde que eu tenho margem para melhorar resultados? O que consigo fazer além do setorial para conseguir melhores tarifas, para conseguir melhores ocupações, para conseguir melhores resultados. Minha pergunta para você é se você enxerga que nessa leitura interna, não necessariamente para o Grupo Ferrasa, mas pelo contato que você tem com o mercado, se tem aqui algumas oportunidades de melhoria de resultados que são significativas. E se existe, quais são talvez as 2, 3 principais onde há margem ainda para a gente buscar melhores resultados no setor? Então, lembrando que eu sou executivo de marketing e vendas em toda a minha trajetória, entendo que um primeiro ganho, Pedro, olhando a distribuição, é o custo de parceria com o B2B. Né? Entendo que tem grandes ganhos. Antes, de forma geral, o mercado trabalhado de uma forma consolidada, fosse promoção em cima de promoção para distribuição de OTAs, ou através de operadoras e agências. Hoje a gente está mais cirúrgico nesse sentido, conseguindo mais resultados, garantir o share do canal direto, também dos parceiros, a um custo menor, né? De fato, a hora que você está distribuindo através do parceiro, você está deixando de investir, está economizando em mídia, em TI, em treinamento, em pessoal, ou seja, é um parceiro relevante que vai te gerar mais escala, principalmente na baixa temporada, e necessário, mas você pode ser mais inteligente nessa distribuição, não perder performance a um custo menor de investimento. E aí eu não estou falando só de comissão, de custo de distribuição. Eu estou falando das promoções acumuladas em cima de promoções. Então, é um pouco mais fácil para empreendimentos que têm o seu share maior de venda direta. O Olímpia opera hoje com mais de 50% de venda direta através de call center e site, mas entendo que isso se aplica a todo o mercado, né? Não só de resorts, mas de aéreas, de cruzeiros, para a indústria como um todo. E outra questão é ter uma inteligência de supply, como para a rede é um pouco mais fácil, né? A gente opera com uma rede, mas eu acho que o desafio da indústria agora é buscar uma operação de supply de forma corporativa com outros parceiros, né? A gente poderia aqui estar citando vários outros parceiros onde a gente está fazendo um esforço através da Resorts Brasil, da BH, de fazer compras em conjunto, inclusive com hospitais, que compram determinados itens muito mais do que a gente. A gente está participando de uma compra agora coletiva de mais de 300 milhões, porque tem hospital junto. É evidente que a gente vai conseguir um ganho melhor. Então, acho que é um momento também de unificar ainda mais essa estratégia. Legal. Você comentou, recentemente vocês ganharam um prêmio pela HSMAI. Fala um pouquinho sobre qual que foi esse prêmio, qual que foi a solução. É uma boa pergunta, porque é motivo de orgulho, né? Do time. Então, a gente, com a volta também, com a saída da pandemia, oficialmente a gente já pode falar isso, né? Com certeza. Então, ok. Então, com a retomada, a gente estrutura a área de marketing, a gente triplica o tamanho, cria um núcleo dedicado para o digital, que é muito focado em performance, né? Então, a gente entenda que marketing tem várias atribuições de posicionamento, de propósito para levar para o mercado, de parcerias, mas também tem a performance. E o e-commerce está lá dentro. Então, o case que nós cadastramos na HSMAI no ano passado foi exatamente este, a transformação que a gente fez da área, das estratégias e dos resultados. E os resultados, evidentemente, levavam à conversão, né, através do nosso Let's Book, e também através de todos os indicadores de engajamento, de
de adesão. E com isso a gente conseguiu ganhar no Case Brasil, entre todos os cases, várias grandes empresas concorreram, e a gente foi eleito como o principal case de marketing digital pela HSMI no ano passado. Muito legal, parabéns, parabéns. Um brinde. Um brinde. Cheers. Cheers. Saúde. Saúde. E assim, a gente citou brevemente aqui, mas a gente está vendo, né? A gente viveu de certa maneira, a gente está vivendo esse ano uma certa estabilidade nesses parceiros de distribuição. Você acha que essa é uma oportunidade para o setor? Claro, é um desafio também, mas toda oportunidade, todo desafio é uma oportunidade, né, de aumentar esse share de venda direta. Você acha que vale para toda a indústria? Como é que você vê isso? Eu vou tentar não ser simplista, mas eu vejo 100% de oportunidade. Mas antes de falar da oportunidade, eu queria ressaltar que acho que é um papel nosso apoiar esses players. São players relevantes, são players que, independente da performance de alguns CEOs, eu entendo que são players que fizeram a diferença para alguns destinos. E Olímpia é um deles, né? Um player com esse tamanho, com essa força, ela torna determinados destinos, até destinos mais novos, mais relevantes, porque tem um poder de mídia maior, tem mais dinheiro no Google, e isso é muito relevante. Então, acho que é o momento da gente apoiar na medida do possível. E é esse o nosso papel, né? A gente está num momento confortável, aí eu estou falando exclusivamente sobre o relacionamento do Hotbit. A gente tem um relacionamento forte, consistente, inclusive financeiramente, com esses players que estão passando por alguma dificuldade agora. Porque a gente preparou isso antes, né? A gente construiu essa estratégia antes. Mas entendo que, tendo uma disrupção nesse modelo não modelo de distribuição com esses players, com esse tamanho, abrem grandes oportunidades. Primeiro, para a sua venda direta, né? Desde que você tenha uma estratégia desenhada para isso, que você tenha competência para isso, investimento para isso, né? O share está quanto hoje, direto? Hoje o call center é 45% e o e-commerce 15%. Aí eu estou falando exclusivamente do grupo Ferraz. Sim. Né? Mas é natural que o share, diferente de destinos mais distantes que dependem do aéreo, por exemplo, tem uma venda direta menor. Sim. Né? Então, para a gente, isso está relacionado também ao geográfico. E aí a gente está vendo a movimentação de mercado. Primeiro, o mercado está nervoso, alguns players estão em situação difícil em relação a crédito, a recebíveis. Eu estou falando aí da hotelaria de forma geral, mas eu digo que movimentos estão acontecendo. A gente está vendo companhia aérea com o seu programa de loyalty lançando um OTA, a gente está vendo um MetaSearch que era o buscador e agora também é OTA. Então, são transformações que estão acontecendo. E também junção de outras OTAs que estão se aproximando. E também a gente está vendo um ecossistema explodindo aí no modelo novo, aí citando a Bfly. Então, assim, eu olhando para trás, Vinícius, eu não lembro de ver um momento tão interessante do ponto de vista de oportunidade como esse que nós estamos vivendo agora para favorecer a venda direta. A gente, no mês que vem, vai fazer um evento de budget, e uma coisa que a gente vê e observa, assim, né, o setor como um todo, foi muito difícil a pandemia, obviamente, foi uma situação crítica para a história da indústria, mas houve aprendizados importantes. Né, o setor viu que tinha gorduras ali que seriam facilmente cortadas e que não eram vistas antes. Como eu ouvi do Paulo Mélega, assim, foi a machadada que a gente aprendeu, mas aprendemos. Você acha que está aí ainda na distribuição uma oportunidade de ganho de margem para o setor? Ou tem outras áreas? Eu sei que você é um cara de marketing e vendas, mas você acha que está aí? Até porque é um custo elevado. E até em relação a essas oportunidades sobre aumento das vendas diretas que você comentou, quais são os botõezinhos a se apertar? Como é que a gente consegue aumentar a força desse canal? Você, como líder de marketing do grupo, quais são as suas prioridades? Onde você acha que há gordura para conseguir resultados ainda melhores? Eu posso fazer de trás para frente? Pode. Eu entendo que são vários botões, né? Eu entendo que o investimento na plataforma de tecnologia é um deles, né? Com que ferramenta você trabalha hoje a sua gestão de call center? Que estratégia você tem de social media para conversão
no seu engine book. Então, acho que puta, se conversam, né, o PMS conversa e dá assistência a tudo que você está fazendo no front. Então, acho que a primeira oportunidade é olhar tudo que você tem de plataforma e buscar mais eficiência com isso. E não necessariamente você vai pagar mais, às vezes até menos, com mais eficiência. Então, acho que a outra vantagem também dessa fase que a gente passou, a tecnologia se tornou muito mais viável do ponto de vista de investimento para a indústria. Né? Já era assim para outras. O conceito da inovação é esse, né? Grande Exato. escala. Como fazer melhor, fazer mais por menos. Alguém, Pedro? Eu toquei já na... Eu tô achando isso fantástico, né? Na metade. Agora, acho que todo... Vai querer voltar sempre, né? Não, e agora onde eu for, não tiver vinho, eu falo, como assim? Café? O Hotel News estão me dando, hein? Eu vou levar uma foto e falar aqui, ó, isso é padrão. Mas eu entendo, então, que tecnologia é um. Outra coisa é investir em pessoas, de fato, assim... Nós temos uma relação de crescimento de performance muito grande de um ano para o outro. Então, isso passa também por investimento de treinamento, por conversão. A gente está competindo na distribuição com quem tem um poder muito maior. Mas a gente tem pessoas totalmente dedicadas a um destino, a uma rede. Então, isso faz um diferencial muito grande. Né? Mesmo que você mantenha uma política de paridade. Você deve tornar essas pessoas o mais especialista, o mais bem treinado. Então, assim, tecnologia e pessoas, para mim, é fundamental nesse sentido. Um parênteses, aproveitando o gancho, mas não se perde no teu raciocínio. Você tem gente de e-commerce na equipe? Que não era da indústria, mas veio de e-commerce de outros setores? A gente tem 2 desafios no e-commerce, olhando o Hotbit. Um é hospitalidade tradicional, a outra é de ticket, ingresso, parque, e a outra é de multipropriedade. O desafio maior está em multipropriedade. A gente tem pessoas de fora da indústria, a gente gostaria de ter mais pessoas ainda de fora, de varejo, de cartão de crédito. Que são, assim, vamos ser honestos, estão pensando em digital, são setores mais avançados. Assim, sem dúvida. Fato, sem dúvida. Você pega o varejo. E não é só no digital para o e-commerce, para geração de receita. É no modelo de negócio. Acho que alguma hora a gente vai falar de entretenimento, quanto o entretenimento está muito mais avançado em outras indústrias do que na nossa, né? Mas voltando, então entendo que são esses 2 pontos e mais a questão da gestão de canais, né? Como é que você distribui seu inventário de uma forma saudável? E aí a gente está falando do tradicional revenue, mas o revenue olhando não só a questão de distribuição de inventário tradicional, mas também conciliando isso com o inventário que é dedicado, no nosso caso, que tem multipropriedade, para os proprietários. E o desafio imenso, pensando em tecnologia e modelo de negócio, também para o fracionado. Né? Hoje a gente tem uma distribuição muito mais ágil do ponto de vista de e-commerce do que é na consolidação de contratos, seja para o timeshare ou para o multipropriedade. Sabe que quando a gente analisa de um lado o grupo de resorts, operação hoteleira raiz, 100% operação, e do outro lado o modelo de multipropriedade, não necessariamente os modelos eles têm a mesma lógica relacionada a posicionamento de mercado. O que eu quero dizer com isso? Para a hotelaria convencional, ela buscar um mix entre ocupação e diária é o que vai determinar qual é a capacidade de geração de caixa dela. Todo o resultado dela vem da operação hoteleira. Quando a gente vai para o lado da multipropriedade, você tem um potencial imobiliário muito maior do que a operação hoteleira em si. A venda das frações acaba sendo o grande negócio da multipropriedade. Em alguns casos, você acaba abdicando de ter uma diária alta para conseguir uma performance de ocupação mais alta e com isso estimular um maior volume de vendas, que você acaba trabalhando um pouco mais de volume. No seu chapéu, você está num grupo que trabalha com a multipropriedade na sua essência, tem um pool hoteleiro também, mas como lidar com esse dilema? De você ter que estimular um volume maior, para ter também um maior volume de venda, e conseguir uma tarifa que consiga também trazer um resultado interessante para a operação. Qual que é a sua prioridade? Volume ou tarifa? É um desafio, mas acho que no nosso caso ajuda a ilustrar um modelo de negócio, inclusive. A gente faz 360 desse negócio. O que eu quero dizer? Então, eu faço parte da Ferrasa, que é uma holding de 26 empresas, que tem um núcleo de multipropriedade dentro, imobiliário, também tem a parte de parque, hotelaria. Só que no multipropriedade, Pedro, a gente faz o projeto, a gente constrói, a gente promove venda, a gente administra. Ou seja, o que é normal no negócio de multipropriedade? Várias empresas parceiras atuarem nesse tipo de negócio.
Então isso nos ajuda a ter uma visão 360, porque a gente projeta, constrói, vende e opera. Então isso garante, a gente vê muito conflito no mercado de quem constrói, não vai operar e tem discrepâncias de projeto entre experiência no final. Então, no nosso caso, respondendo diretamente, a gente pode ver todos os indicadores, inclusive a escala que a gente busca tanto, muito vem através do parque, da audiência de parque, pelo menos é assim com a gente. Esse modelo de audiência para captação de clientes para o negócio imobiliário, ele vem do entretenimento, né? Uma parte vem da hotelaria, ok, mas na hora que a gente fala do share que você falou, no mesmo empreendimento, ter dois universos de público, aquele que é o hóspede tradicional e aquele que é o proprietário, eu vou primeiro ressaltar o seguinte: o proprietário, ele é o nosso principal hóspede, aquele cara que aceitou estar com você, no nosso caso de multipropriedade, para o resto da vida. Que cliente mais fidelizado que esse, né? Então nós temos que tratar ele tão bem ou melhor do que aquele que vem por uma temporada. Tem uma contradição a isso, porque na operação às vezes tem uma leitura diferente. Esse é o cara que é proprietário? Não, esse é o seu principal cliente. Ele fidelizou com você, ele assinou um contrato para a vida toda, que inclusive pode passar para os filhos. Ele pode aderir ao pool, ele pode intercambiar e ele pode usar. Então, o nosso interesse é que ele use muito e saia tão satisfeito quanto o hóspede tradicional. Então, acho que para a entrega da experiência, para a gente tem que ser igual. Para gerar audiência, para fazer a captação, a gente faz mais parque de outros espaços do que o próprio hóspede que está circulando. Você continua trabalhando com uma tentativa de posicionar a sua tarifa no patamar mais elevado possível, porque você não depende apenas desse hóspede do seu pool, mas você depende muito mais de outras formas de captação, incluindo o parque, que faz parte do grupo. Mas eu diria que o desafio da indústria de multipropriedade em relação ao hóspede tradicional é que, eu vou dar um exemplo. A gente lançou no ano passado o Hot Beat Suites. Hot Beat Suites é um resort de 450 apartamentos. 450 apartamentos, Pedro, são 10 mil famílias proprietárias. 10 mil famílias proprietárias que vão lá o ano inteiro, em cima das suas semanas, seus períodos. E o pool hoteleiro para distribuir no mercado tradicional, através da nossa venda direta, através das OTAs, ele é apenas de 60, 70 apartamentos, é pequeno. Mas ele é pequeno porque ele é um empreendimento de 1 ano e pouco. Ou seja, na medida que esses empreendimentos vão ficando com mais tempo, esse pool vai aumentando. Então aí sim aumenta o desafio de distribuir de forma tradicional para a hotelaria, o pedaço de hotelaria, porque o interesse do proprietário por um ano de começo, ele quer usar todas as semanas, depois isso é normal. Que ao longo do tempo vai intercambiar. Qual é um dos segredos de poder criar uma estratégia? A excelência do serviço, né? E novidade. E a gente vê isso acontecendo todo ano na Flórida, aqui. Então, assim, você tem que ter novidade para gerar interesse, para esse público estar consumindo todo o direito que ele tem das semanas no ano. Legal. Hoje está no seu chapéu uma parte relacionada ao pós-venda da multipropriedade, tentar induzir viagens ao complexo, o uso, a efetivação da hospedagem em si? E upselling também, imagina. A gente tem uma diretoria específica na rede, que é o Matias, que cuida especificamente do grupo de multipropriedade, e diria que assim, o marketing acaba ficando comigo, e a gente tem que atuar no sentido que o desafio do pós-selling é o maior. Aí eu estou pensando em cancelamentos. Então a gente tem um cancelamento saudável dentro das margens, mas assim, esse é o desafio da indústria. Né? Você manter a pessoa em cima do programa que ela foi contratada no momento de impulso. Então isso é um trabalho bem consistente. E a questão do upselling também, no nosso caso, ela acontece porque a gente acabou de lançar o Hot BTU. Então é um empreendimento com 800 apartamentos. Para 2024 ele vai ser faseado. Então o que está acontecendo pela satisfação do proprietário do Hot Beat Suites, que eu acabei de mencionar, que já está em operação, também anexo ao parque, esse complexo, esse modelo de negócio de resort dentro do complexo do parque é muito favorável. Então a gente está experimentando que não é só upselling, a pessoa que já tem o suíte está comprando o Will também. Então isso é uma boa resposta. E a carteira de empreendimento. Tem gente que tem grandes empresas que trabalham no Brasil inteiro, que também estão operando nesse sentido. Também é comum operar por categorias, mas a gente está experimentando de um proprietário estar adquirindo mais uma cota em relação ao novo empreendimento que a gente lançou. É que eu queria te perguntar, Heber, nesse contato com seus diferentes clientes,
tem o proprietário e tem o hóspede comum. Em termos de estratégia de comunicação, muda muito os canais que você usa para se comunicar com cada um desses perfis? Com qual frequência você o faz? São mídias sociais? São eventos exclusivos que você consegue atingir parte desse público potencial? Fala um pouquinho sobre esses diferentes públicos e a maneira que você desenha a estratégia de marketing voltada a cada um deles. Em alguma hora a comunicação é incomum, a hora que a gente fala de programação, de novidades, de lançamentos, que vai favorecer os dois públicos. Mas, de forma geral, a régua de relacionamento é bem distinta, né? Uma coisa é falar para o mercado aberto onde é a Olímpia, como você chega, quais são as atrações, o que nós vamos ter agora para julho na programação, como é que eu parcelo esse pacote, em quantas vezes, quais são os canais. E outra coisa é falar com o proprietário, Pedro. Com o proprietário, a gente ainda tem, por incrível que pareça, lembrá-lo qual é o modelo de multipropriedade, quais são as regras de uso. A gente tem um bom case de regra de uso, porque ainda é muito engessado isso de forma geral no mercado. Antes, um exemplo, tá? Antes o check-in era só aos domingos, e você concentrava os check-ins num empreendimento desse tamanho. Dos proprietários. Dos proprietários. Então você tinha todo domingo uma operação de guerra, né, para poder atender centenas de pessoas fazendo check-in. Então, uma coisa é estimular o web check-in. Então, hoje a gente tem recurso para isso, a gente está com uma boa aceitação. Outra coisa é que a gente quebrou as datas, né? Isso não foi previsto lá na época do lançamento. Estou falando do lançamento de 2019, no caso do Hot Beach Suites, mas hoje ele tem opção de datas para poder entrar e fazer o check-in da sua semana. Então, eu acho que tudo isso tem que ser comunicado. Então, a comunicação com o proprietário tem um lado que é mais técnico. É evidente que para o mercado geral você não vai abrir isso. Mas de forma geral a gente está buscando sempre novidades, sempre levar cada vez mais entretenimento, tanto para o proprietário como para o hóspede convencional, e isso é a nossa estratégia base em relação à comunicação. Legal. A gente queria mudar um pouquinho o assunto, indo para o entretenimento, que você acabou de, isso é bom. Que você acabou de mencionar. Na hospitalidade, na hotelaria convencional, todo mundo tem quarto, todo mundo tem piscina, uma área kids, e as diferenciações, às vezes, de produto, elas não são tão óbvias em alguns casos. E quando a gente coloca o equipamento de entretenimento na conta, o céu vira o limite, e você tem potenciais de diferenciação muito maior. Você passou por um grupo que está dentro do DNA dele, investir em entretenimento, é um dos pilares do grupo. Dentro do Ferrasa, vocês também têm feito trabalhos que são trabalhos expressivos em relação a isso, até com alguns investimentos recentes sendo comunicados ao mercado. Queria te perguntar um pouco de qual que é a importância do entretenimento hoje para o grupo e o que vocês estão pensando hoje de novidades para o mercado que você consegue compartilhar com a gente. Tá. Eu diria que o entretenimento é o grande transformador das indústrias, né? A gente está vivenciando isso. E essa coisa de evento é tão fácil de exemplificar, né? A gente está aqui no espaço da R1, fantástico, tem o Baby Yoda ali me olhando, mas a gente está num espaço que provavelmente tem um custo, né? Vamos imaginar que o custo desse espaço custe R$1.000 por dia. Então esse é o modelo que a gente conhece tanto em convention resorts, em outros venues, mas eu diria que se nesse mesmo espaço hoje tivesse ali o Bono Vox, né? Quanto custaria essa sala, né? Então esse é o poder do entretenimento. E a gente tem como modelo os grandes festivais, a gente tem como modelo o entretenimento de uma alavancagem que a gente já conhece, mas se a gente olhar com mais calma, os shopping centers que concorrem com e-commerce, com varejo online, ele cada vez mais está se transformando num negócio de entretenimento. Entretenimento em shopping antes era parte de alimentação, cinema, às vezes teatro, hoje não. Hoje são áreas dedicadas a lazer para as famílias. Eu vou para o shopping para andar de tirolesa. E não é aquela programação de férias. Programações de Dia das Mães, Natal, isso continua, mas assim, é a transformação do modelo de negócio. Eu vou para um cruzeiro e o grande lance do cruzeiro, fora o entretenimento show que tinha na agenda, era os diferentes pontos de A e B e parar nos destinos. Hoje não, eu tenho pista de kart no cruzeiro, eu tenho toboáguas que saem da embarcação e voltam. Então, assim, eu acho fantástico esse modelo de negócio. E a gente experimentou muito isso, Pedro, na saída da pandemia. Os festivais como Rock in Rio, como Lollapalooza, ainda estavam com restrição.
E grandes parceiros, grandes marcas viram nos parques a possibilidade de levar sua marca e levar uma experiência também para o cliente através do entretenimento. Então, o Hot Beach Olympia hoje tem a parceria com a Heineken, com a Coca-Cola, com a Chandon, onde a gente tem um pilar de a gente tem 3 pontos básicos para essas parcerias. Primeiro, uma sinergia de propósito, né? A hora que você olha algumas marcas, a questão de sustentabilidade, a questão do propósito, isso vem em primeiro lugar, mas assim, a gente tem eventos exclusivos, a gente tem espaços dedicados e também exclusivos, e a gente tem um formato de negócio de payback, né? A gente torna aquela carteira de produtos, ou linha de cervejas, vamos falar assim, preferenciais nos nossos PDVs. Então, acho que o entretenimento para a hotelaria, aí trazendo para a hotelaria, ele é transformador. A gente está vendo esse modelo de parque aquático, a expansão dos parques aquáticos de forma geral, conjunto com grandes resorts, porque as pessoas não vão para ficar no resort necessariamente, as pessoas não vão para ficar no Hot Beach Resort. Elas vão para o parque, elas querem se divertir, e aí elas vão pensar onde vão se hospedar. E se eu tenho um conjunto que proporciona uma experiência de você estar num local onde você vai tomar café da manhã com a sua família e estar a 15 passos de um parque, isso é fantástico. Segurança, facilidade e tudo mais. E as novidades são as parcerias com grandes marcas. Então, julho chegando agora, a gente vai fazer uma parceria com uma empresa francesa para trazer marcas de entretenimento em parceria também com Netflix. Ou seja, a gente vai cada vez mais trazer grandes marcas para oferecer uma programação de entretenimento exclusiva. Se a pessoa quiser ir naquela programação, ela vai lá. Não vai ter em outro local para ela poder escolher. Então, acho que esse que é o grande segredo. Fora, para fechar, desculpa, a gente combinou de ser curto, mas para falar sobre o destino de Olímpia, que não tinha uma programação noturna, né? É parque aquático, assim que os parques fechavam, acabava a parte da programação. Então, mas você está arrasado depois de um dia com 2 filhos em parque aquático. Eu tive essa experiência lá no Exatamente. próprio... Cara, de noite eu não era ninguém, bicho. Eu tava morto, cara. Eu ia dormir. Você acredita que assim, mas seus filhos? Elas estavam cheias de energia ainda. Então, mas esse é o segredo. Aí o lance é doutrinar. Tá perdendo energia. O lance é doutrinar. Não, a gente ficou muito feliz de receber vocês lá. E assim, a gente inaugurou a Vila Guarani, mas que tem uma programação noturna, que é baseada em entretenimento, shows. Então hoje a gente emprega cantores, dançarinos, coreógrafos, então gera toda uma cadeia também de oportunidades para profissionais. A gente tem a parte de alimentação e lojas, então é um modelo que pode ser replicável para qualquer outro destino. Lojas não, né? Mas a parte de A&B é própria? Ou vocês terceirizaram ali? A parte da vila é terceirizada, é com parceiros especificamente. Tá, monetização ali via aluguel, então. Aluguel e participação, tá, né? Participação nos resultados, mas assim, é um modelo que funciona bem, funciona dentro do parque assim. Perfeito. Também. Funciona em shopping, vai funcionar lá. Onde metade, mas o parque tem uma característica onde metade da operação é própria, pensando em PDV, e o restante com parceiro. Quantos apartamentos vocês têm hoje? 1.200, e agora com o lançamento do Will a gente vai chegar nos próximos anos em 2.000 apartamentos. Só uma pergunta rápida, prometo que já passo para ti, que é a seguinte: entretenimento é um jogo de players grandes? Com 1.200 apartamentos, você tem escala. Você tem um volume que ele é significativo. Essa mesma estratégia, feitas suas adaptações, elas servem também para um empreendimento menor, de 100, 200, 300 apartamentos? Eu acho que o tema que eu mais tenho falado ultimamente é sobre entretenimento no modelo de negócio para o turismo, né? É evidente que quando você tem uma escala... Eu estou falando de um parque que recebe 7.000 pessoas por dia, né? Então você tem um poder de negociação com grandes marcas maior. Eu, de novo, vou voltar a cerveja como exemplo, porque é uma das maiores contas de compra nossa por ano, né? Então, a gente tem um contrato de 5 anos de preferencial. A gente tem todo o investimento deles em relação às áreas, às programações de eventos, mas isso possibilita a gente trazer grandes marcas e isso ajuda na escala, mas vale para todo e qualquer tamanho. Eu entendo que vários hoteleiros estão assistindo a gente, entendo que a maior parte são os independentes, são os menores. Isso vale para aquele cliente que está na Serra da Mantiqueira e que faz uma parceria com uma cerveja artesanal que só tem lá em Campos do Jordão, em Santo Antônio do Piau, e que isso vai agregar valor para o cliente. Eu acho então que qualquer tipo de negócio, independente do tamanho, Pedro, pode e deve experimentar essa estratégia de trazer parceiros desde que agregue valor, desde que tenha sinergia de propósito. Quem ganha com isso é o mercado, é o cliente. Não, o que eu ia perguntar, assim, você já vestiu em vários momentos aqui, a gente tenta sugar seu conhecimento,
mas em vários momentos você vestiu aí o chapéu institucional, e é isso que eu quero explorar mais aqui agora. Teve o lançamento do You ano passado, as vendas estão acontecendo. Você pode antecipar o que há mais por vir, expansão do parque? Não sei se tem muito mais área ali também para construção. O que você puder antecipar do que está, pelo menos no pipe, não que pouco seja de ideia. Não, já agora para as férias de julho, chegando, a gente tem o lançamento, a inauguração da expansão da área Kids. Isso está dentro da estratégia de entregar uma experiência melhor, isso está dentro da estratégia de trabalhar mais a questão da família, as crianças. O You entrou, a operação comercial do You no lançamento foi no final do ano passado. A gente já está batendo a marca de mais de 100 milhões de contratos fechados. Isso é bem significativo. Lembrando que o You tem um VGV estimado de 1 bilhão e 100. Mas em termos de empreendimento, a gente quer consolidar o You e entregar a primeira fase antes de colocar novos projetos na mesa. Mas fora isso, o Grupo Ferrasa tem um compromisso com a região de desenvolvimento de Olímpia, lembrando que é o grupo que é de Olímpia, é da região, e a gente está muito focado no desenvolvimento de Olímpia como um destino. Então, a gente vai ter mais novidades aí. Agora, mais um pouquinho em agosto, a gente vai fazer parte do Festival de Folclore de Olímpia, que por acaso é o maior do país. Olímpia é a capital do folclore no Brasil, e a gente vai estar junto em parceria com o Poder Público para incentivar cada vez mais. Fora isso, a gente lançou também mais no começo desse ano a questão da parceria público e privada para fazer o centro de eventos de convenções na cidade de Olímpia também. Vão ser vários players da iniciativa privada em conjunto com a prefeitura. Entendo que isso vai complementar o share. Hoje a Olímpia não tem esse mercado mais direcionado para convenções, mas a gente está muito animado nesse ano também, Vinícius, em crescer, e aí crescer eu estou falando em dobrar o share de eventos demais, porque foi no ano passado para esse ano. Era o que eu ia te perguntar, e a gente falou aqui em off, aqui antes da gravação. Eu queria reforçar isso, né? Que você falou que é uma oportunidade nova, né? Porque você tem aquele evento corporativo clássico, o cara vai fazer no teu concorrente, mas um evento com experiência, etc. Fala o que você me falou aqui, fora dos bastidores, e se isso efetivamente está se confirmando. O que nos anima? Acho que também é uma questão do efeito pós-pandemia. As empresas estão buscando cada vez mais espaços abertos para realizar seus eventos, cada vez mais relacionamento e cada vez mais com entretenimento para a família de quem ele está convidando, seja colaboradores, parceiros, clientes. Então a gente está sentindo isso em Olímpia, especificamente no Hot Beach Olímpia. A gente tem aquele evento tradicional, uma convenção farmacêutica, onde ela precisa de um pé direito de 10 metros, ela precisa de várias áreas de apoio, tem vários e bons equipamentos para isso, né? Mas para aquele cliente que quer fazer um relacionamento com entretenimento como foco, eu quero levar meus franqueados, eu quero levar meus principais clientes para estarem com a família e se divertirem, o parque aquático se torna uma excelente opção, né? Então eu entendo que isso está ligado ao efeito de tudo que a gente passou, está ligado ao efeito do entretenimento que a gente comentou com mais força, e que isso tem mais valor hoje para as pessoas, né? Eu entendo que para determinados tipos de evento, você ter 3 dias de sala é quase que cruel, e aí não estou falando dos concorrentes não, mas você fornecer para esse mesmo público 3 dias de parque aquático com a família, isso não tem preço. Então nós estamos apostando muito nisso, a gente já realizou vários eventos, um mais recentemente com uma rede de franquias, onde a gente teve 2 manhãs de salas com os franqueados. Desculpa te interromper, eu estive lá, já faz mais de um ano que eu estive lá. Na hora de voltar. Não, sim. Eu não me lembro de estrutura de evento lá. Nos empreendimentos tem? Tem. A gente tem o Celebration, que fica fora da área, fica muito próximo, mas fora da área dos parques, onde ele tem uma sala exclusiva dedicada para convenções, com salas de apoio, equipamento para isso. E a gente tem o Hot Beach Resort, onde a gente realizou esse evento, a gente colocou até 1.000 pessoas em auditório. Bom tamanho. Um bom tamanho. E vai da questão de criatividade de quem está fazendo a parte de produção, mas a gente efetivamente entregou um evento para 1.000 pessoas, onde eles tiveram alguns momentos de sala para lançar os novos objetivos, para falar sobre as campanhas de marketing, e o restante todo foi de lazer com as famílias. Ou seja, a gente está apostando muito nesse modelo, até porque a gente tem um equipamento que é perfeito para esse tipo de demanda. Legal. Pedro,
Já tô meio fora aqui. Eu tô assim, ele tá falando aqui, eu tô tentando lembrar do que falar, falei, não, vou pegar esse gancho aqui. Aí eu esqueço, cara. Acho que você tá no primeiro copo aí, você deve estar melhor. Eu queria tocar em um último ponto. A conversa tá boa, vários temas relevantes, tá dividindo com a gente. O que eu queria aprofundar um pouquinho é quem que é esse cliente do parque. Porque dentro do mercado de lazer no Brasil, você tem um público majoritário que é o público de família com crianças. Esse público é a essência do hotel de vocês, do complexo de vocês? Se não, se sim, queria destrinchar um pouquinho mais sobre se é criança, com qual idade, se tem casais também, se tem terceira idade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa multiplicidade dos possíveis públicos que vocês atendem em relação ao lazer. Geograficamente, até se puder falar, acrescentando aqui. Também. Geograficamente a gente tem uma grande oportunidade porque está muito concentrado ao estado de São Paulo, né? Tanto do entorno de 100, 150 quilômetros, quanto também São Paulo capital. Mas eu queria fatiar antes a questão do share de tipo de cliente, né? A gente tem o day user, aquela pessoa que vai para passar um dia no parque. Lembrando que o parque, a expectativa de receber 1.200 visitantes esse ano no nosso parque, para um destino que recebe previsão de receber mais de 4 milhões no ano de visitantes. 1 milhão e 200, você falou 1.200, mas é 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 no ano. Então, em média, 30% disso é o day user, né? Aquela pessoa que compra um ticket. Ele é da onde, esse cara? Ele vem do regional, ele vem dos 150 quilômetros, aquela pessoa que pega o carro na sexta-feira, está um dia de sol, vai com a família até lá, né? Então, e aí a dificuldade de fazer um forecast disso também, né? Sim, total. É muito próximo, a gente está se esforçando. Então, 30% é day user, e depois você olhando o restante, é como se fosse mais 30% do proprietário pensando no Hot Beat Suites, né? Então, lembrando que na hora que ele adquiriu a cota, por um determinado tempo ele já tem o ingresso incluso, né? E depois tem os outros 3 resorts. A gente tem o Hot Beat Resort, o Celebration, que eu citei, e o Termas Park, que é o nosso empreendimento próprio, é um boutique resort. E na hora que você adquire a diária, também o diferencial nosso é que o acesso ao parque é ilimitado. Então, durante o período de hospedagem, ele pode ir quantas vezes ele quiser, né? Basicamente, são famílias com 1 até 2 filhos pequenos, né, entre 35 a 45 anos, do mercado regional, onde a gente aí estamos agora entregando as expansões justamente para atender melhor esse público, não só do ponto de vista de novidade, que um parque tem que gerar sempre para ter interesse, as pessoas estarem retornando, como principalmente atender essa demanda toda, que felizmente em Olímpia a gente tem um bom problema, né? A gente tem mais demanda do que oferta. Aí eu estou falando em parque, né? A área de sombra, PDVs, atrações. Então a gente inaugurou recentemente a Vila Guarani, que eu comentei, o Oasis também, que a gente já falou em outra oportunidade, que é uma área para toda a família, é um espaço, a gente tem lanes, né, infantil, uma mais para balada, uma mais para radicais, outra para esportes, mas o Oasis ele é uma área nova que contempla atrações para toda a família no mesmo espaço, isso é um diferencial nosso. E agora, recentemente não, mas foi lá atrás, no mês de maio, a gente lançou a Tirolesa, que é uma experiência nova também, que é parte da expansão da área Kids que nós vamos entregar agora no mês de julho. Esse público de criança pequena que você mencionou, qual que é o intervalo de idade? A gente tem entre 6 a 12 anos. É que 12 anos a gente já considera teen, né? Não, mas os 12 anos curte pra caramba ali, os mais radicais, né? Ele ainda é um público cativo ali, diria. As minhas filhas, por exemplo, tem coisas que elas não podem ir, mas elas almejam ir, né? Com certeza. Você falou ali, né? Quando eu perguntei sobre futuros investimentos, você falou mais da parte de desenvolvimento imobiliário. Mas e no parque, assim, tem algumas coisas previstas também? Médio, curto prazo? Porque você tem que estar sempre renovando ali também, né? Além das atrações em si de entretenimento, tem uma infra ali que volta e meia tem que renovar, né? Então, a área Kids que a gente já citou, nós vamos lançar também um parque linear próximo ao Celebration. Isso é fora da área do parque aquático. É uma área que a gente quer explorar ela melhor com atividades, não só para hóspedes, não só para geração de leads para o mundo de propriedade, mas também para toda a comunidade.
É uma área que a gente tem entre o Celebration, que é um empreendimento nosso, com o Termas Park Resorts. Então a gente quer explorar isso e a gente vai lançar também, isso não foi anunciado, mas agora para a temporada de julho a gente vai lançar uma nova loja na avenida principal de Olímpia. Basicamente vai ser para atender a demanda de ingressos de parque e também para atendimento do multipropriedade, para reforçar a venda do Yu. Então é isso que tem no pipeline agora para essa temporada de julho e segundo semestre como um todo. Para fechar aqui, como é que você está vendo 2024? Você acha que vai ser um ano mais desafiador? Como é que você está entendendo aí? Porque a gente está com, minha visão, a gente está com crescimentos elevados, como a gente falou no início do programa. Então a gente vai ter bases elevadas também, né, para comparar. Você acha que tem mais espaço de crescimento? Ou vão ser crescimentos menores? Eu entendo que sim, vai ser um ano, acho que mais consolidado, com desafios de ano 1 de um governo novo, seja ele qual for. Eu entendo que o maior desafio de crescimento é para o modelo de multipropriedade, né? A gente está vendo muito lançamento novo, de novo, o mercado vai ditar essa questão da oferta, mas no nosso caso nós somos concentrados a um destino só, mas olhando 2024, eu acredito que nós vamos ter grandes mudanças entre os principais players do negócio de multipropriedade no Brasil. Então, para mim, isso é um desafio, está mais ligado ao modelo de alavancagem financeira do que a questão da entrega de empreendimentos e cotas. Então, diria que tem margem para crescimento sim, para parque, a gente vai ter muitos players novos entrando no mercado, a gente está vendo players, inclusive, de outras áreas que estão vindo para a indústria de entretenimento, parque aquático, exemplo da Cacau Show. Então, entendo que nós vamos ter mais expansão ainda e isso gera volume, mais atração para o mercado doméstico. Mas também... Mas e no Ferraza? Era isso que eu queria saber lá no Hot Beach. Então, o Ferraza vai ser o ano de consolidação do Yu, de mais expansão ainda que a gente está prevendo e vamos anunciar mais para frente pensando no parque. E um ano fundamental para a transformação do conceito dos empreendimentos. Então a gente fez um trabalho agora em conjunto com a Mapi, que é uma parceira também do mercado nossa, para reposicionar todos os produtos. Então vai ser um ano de muito retrofit, de muito reposicionamento das marcas, do propósito, da comunicação e da experiência do cliente. Então nós vamos ter muita coisa de agora de julho até o ano que vem para poder transformar o que já tem. Legal, Pedro. Tem mais alguma para vir aí? Acho que é isso, meu amigo. Obrigado pelo show, pela aulinha, ou aulona, né? Melhor dizendo, sobre o mercado. Um prazer estar aqui com você. Se tiver algumas últimas palavras, alguma mensagem final, fica à vontade. Não, agradecer novamente a oportunidade, né? De estar aqui aprendendo com vocês, né? Acho que esse é o segredo, é aprender sempre, não parar nunca. Reforçar minha admiração pelo trabalho que vocês fazem. No final das contas, isso é consolidar o mercado, é levar o mercado através da boa informação para melhores práticas, para melhores estratégias. Então, com direito a vinho. Então, isso foi fantástico. Eu vou lembrar isso. Não, eu fico feliz. Esse é o nosso propósito de existência quanto ao Taylor News, né? Levar informação para o mercado. Então, eu que agradeço, na verdade, poder tê-lo aqui e levar essa informação para o nosso público. Meu brother Pedro aqui, então, mais ainda, agradeço muito. Queria finalizar também, segunda vez que eu esqueço, vou até me penitenciar, os nossos patrocinadores, está aí a TOTOS, Casa Flora. Vamos ver quem é o próximo aqui que vai aparecer, vamos ver. R1? R1, não, é Let's Spook, já citamos aqui, fiz um jabazão, inclusive. Guto, Ana, vocês estão me devendo esse aí, foi um jabazaço, hein? Mas vocês merecem. E Grupo R1, Rafa, sempre vou te agradecer a cessão desse espaço aqui, que o Weber ficou louco, aqui ele quer levar o Buda pra... O Buda não, o mini... o Baby Yoda. O Baby Yoda pra casa, hein? Depois se sumir, foi o Weber, hein? Pessoal, é isso, obrigado e até a próxima, até agosto. Um abração, tchau, tchau. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado.